Lucas, capítulo 22, aleluia, Jesus. O Senhor me deu uma palavra hoje bem alinhada à Santa Ceia, uma palavra que eu creio que vai nos aproximar mais da presença do nosso Senhor, do nosso Deus, porque só Ele tem a chave para todas as coisas. Só o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre os céus, sobre a terra e sobre o inferno. Aleluia, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Lucas capítulo 22, versículo 19, esperar os irmãos estarem achando em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 19, aleluia, Jesus, amém, irmãos? A palavra do nosso Deus vai dizer assim: e ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, em algumas traduções, Nova Aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê uma palavra a qual foi escrita por Lucas, uma palavra a qual vai falar sobre a última ceia do Senhor. Sabe, muitas vezes nós participamos da ceia, nós participamos desse ato, e todos nós que somos crentes, nós sabemos que representa a comunhão com o Senhor. Mas muitas pessoas não sabem que essa comunhão não é apenas para um culto. Muitas pessoas não sabem que essa comunhão não é apenas para um momento. A comunhão a qual o Senhor Jesus Cristo Ele nos chama para viver é uma comunhão para toda a vida. É uma comunhão para estarmos sempre debaixo da presença do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque longe da presença de Deus, você não tem alegria. Sabe, todas as vezes que nós nos entristecemos, todas as vezes que nós andamos tristes, isso significa que nós estamos fora da perfeita e agradável vontade do Senhor, do nosso Deus. Toda pessoa que ela anda triste, que ela anda muitas vezes irritada, que ela anda muitas vezes sem sentido de viver, sem alegria de viver, significa que ela não está em comunhão com Cristo Jesus como ela deveria estar. Porque mesmo ela passando por aflições, passando por problemas, passando por perseguições, mesmo ela estando junto, como se estivesse lá na prisão com Paulo e Silas, acorrentados, amarrados, humilhados, se ela estiver cheia da presença do Espírito Santo de Deus, mesmo naquela situação, ela vai se alegrar, porque o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Porque o povo que anda com o Senhor Jesus Cristo é um povo que mesmo em meio à perseguição, em meio a confusões e conflitos, é um povo abençoado, é um povo que sabe se alegrar mesmo com aquilo que é pouco. E aqui quando Jesus ele vai estar fazendo a Santa Ceia, a última ceia do Senhor, no versículo 20 vai dizer assim: semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Ou este cálice é a nova aliança, a qual é feita por vós. Sangue que foi derramado por vós, sangue que foi nos derramado para nos dar vida eterna, e para nos dar vida com abundância. Sabe, Jesus ele nos ama de tal maneira que eu creio que Ele está disposto a fazer de tudo para não nos perder. Eu creio que Jesus ele está disposto a fazer o que for necessário para não nos perder. Todos os dias o Senhor ele está nos chamando para que nós viemos a ter comunhão com Ele. A Bíblia não deixou um dia certo de Santa Ceia. Nós fazemos uma vez por mês, porque foi uma decisão feita pelo homem. Mas a Bíblia não deixa um dia certo. Nós poderíamos todos os dias estarmos fazendo a ceia.
Ou por que não fazer como nós sempre fazemos todos os dias, Senhor Jesus? Nós agradecemos por esse alimento, Senhor, e que a Tua presença esteja conosco. Ou seja, todos os dias nós devemos ceiar com o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós devemos sentar à mesa com Jesus Cristo. Todos os dias nós devemos acordar na presença de Jesus. Todos os dias nós devemos sair de casa para ir trabalhar na presença de Jesus. Todos os dias nós devemos chegar no trabalho com a presença de Jesus, chegar aonde quer que nós formos, chegar dentro do mercado com a presença de Jesus, ir dormir debaixo da presença de Jesus Cristo. Ou seja, a presença, a comunhão de Jesus Cristo é para todos os momentos da nossa vida, e não apenas para quando nós estamos aqui reunidos na Santa Ceia. A presença de Jesus, ela tem de que estar presente sempre conosco. Essa aliança a qual Jesus fez entre o homem e entre Deus, uma aliança de nós acessarmos a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, a antiga aliança, apenas o sumo sacerdote, apenas homens escolhidos por Deus, eles conseguiam ter acesso ao lugar santo dos santos, o lugar onde estava a presença de Deus, onde estava a arca da aliança, que representava a presença do Deus Altíssimo. E apenas aqueles homens poderiam entrar e acessar aquela presença maravilhosa. Apenas aqueles homens tinham uma comunhão grandiosa com o Senhor, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus Cristo, Ele vem para mudar isso, porque a velha aliança era uma aliança a qual levava o povo de Israel a ser liberto da escravidão, uma aliança feita com sangue de cordeiro sobre os portais das portas, sobre os batentes das portas, uma aliança que talvez não era perfeita, uma aliança a qual iria remover o povo de Israel dos costumes do Egito, iria remover o povo de Israel das imoralidades, das indecências, do pecado, ia levar o povo mais próximo do Senhor, do nosso Deus. Uma aliança passada, a velha aliança, a qual nós chamamos, a qual veio para libertar o povo de Israel da escravidão. Uma aliança, amados, a qual foi transfigurada, foi mudada após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de nova aliança, muitas pessoas, elas não sabem o que realmente é a nova aliança. Talvez se eu perguntasse para alguns aqui, muitos não saberiam dizer o que realmente é essa nova aliança, a qual Cristo Jesus, Ele veio para trazer para a nossa vida. Muitos vão achar que a nova aliança é apenas para que nós venhamos a ter a oportunidade de sermos salvos, que através do nosso arrependimento nós viemos a ser salvos, mas a nova aliança, ela traz algo muito mais poderoso e muito mais grandioso para as nossas vidas, que muitas pessoas ainda não conseguiram compreender. Sabe, quando Jesus ele vem como sumo sacerdote. Jesus ele veio para ligar o homem a Deus. Jesus Cristo ele veio para ser um mediador entre Deus e entre o homem. Jesus Cristo ele veio para trazer mudança e para nos levar a acessar a presença de Deus através da vida dele. Não há como acessar a presença de Deus se você não acessar a Cristo Jesus primeiro, porque Jesus Cristo ele é o caminho que nos leva até o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Hebreus capítulo 7 versículo 12 diz assim: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Jesus Cristo ele veio como sacerdote. Jesus Cristo ele veio como sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. E não haverá outra qual haverá de vir, porque Jesus Cristo ele foi o último e será o último para sempre os sacerdotes. E aqui a palavra do Senhor diz que certo é quando houver mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Quando Jesus ele vem como sacerdote, era necessário que houvesse uma mudança de lei. Então Jesus ele veio para nos trazer uma nova aliança, veio para trazer uma mudança naquilo que era velho. Jesus ele veio para trazer um complemento sobre a lei, trouxe uma mudança,
para que nós viemos a estar conectados com Deus, para que nós viemos a estar ligado com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos dessa nova aliança, é uma aliança a qual vem para nos remover do pecado. Um sangue derramado lá naquela cruz, que representa a nova aliança, para nos remover das imundícias, da sujeira do pecado, para nos tirar das imoralidades, para nos tirar dos vícios, para nos tirar das mentiras, para nos tirar dos roubos, para nos tirar das ilusões, para nos tirar das trevas desse mundo, e para nos levar até a luz do nosso Deus Todo-Poderoso. Ou seja, uma mudança que vem de cima até embaixo, uma mudança que vem de dentro para fora, uma mudança que nos transforma, que nos faz deixar de ser apenas criaturas, para nos tornar filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E é através do Senhor Jesus Cristo que nós encontramos acesso a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus Todo-Grandioso. Só que agora é que vem a questão, porque muitas pessoas elas pensam que essa aliança é apenas para a vida eterna. Muitos pensam que essa aliança é apenas para que nós viemos a morar no céu e deu. Eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, e através dessa aliança eu vou ser salvo. Sim, através dessa aliança tu terás a salvação. Mas essa aliança não foi apenas para a salvação. Essa aliança, ela foi feita também para que nós viemos a ter comunhão, para que nós viemos a viver com Cristo Jesus, para que nós viemos a ser completamente dedicados a Jesus Cristo. Sabe, todas as vezes que a nossa vida não é completamente dedicada ao Senhor Jesus Cristo, nós rejeitamos tudo aquilo que o Senhor fez lá na cruz. Todas as vezes que a nossa vida não foi entregue ao Senhor Jesus, nós rejeitamos aquilo que Jesus ele fez naquela cruz, porque aquilo que Jesus ele fez naquela cruz foi pagar um alto preço pela sua vida, foi pagar um alto preço para que você não viva mais para o inimigo, para aquele a qual vem para te destruir. Um alto preço a qual foi pagado para que você venha ter vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Um alto preço de sangue que foi pago para que você venha viver uma vida em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, uma vida onde a palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem e me seguem. Ou seja, comunhão a ponto de você conseguir ouvir a Cristo Jesus e obedecer a Ele em todas as áreas da sua vida. Jesus Cristo, Ele te comprou para que você venha ter uma vida cheia da presença dEle. Jesus Cristo, Ele te comprou para que você venha servir, para que você venha viver para Ele, para que você venha viver os projetos e os planos que Ele tem para a sua vida. Porque os projetos e os planos do Senhor são os melhores do que nós podemos imaginar. O que o Senhor Ele preparou para a sua vida, você não consegue imaginar de tão maravilhoso e de tão grandioso que é. Mas somente em comunhão com Ele, alinhado à aliança que Ele nos deixou, nós vamos conseguir viver tudo aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Quero pedir para o irmão colocar aqui no telão, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E vamos estar lendo junto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde a palavra do Senhor diz assim: mas vós sois geração eleita, o povo sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a gente vê aonde Jesus, aonde a palavra de Deus diz que nós somos propriedades do Senhor, que nós fomos escolhidos pelo Senhor, que nós fomos chamados pelo Senhor, que nós somos nação santa, sacerdote real, que nós fomos adquiridos pelo Senhor, para que nós viemos a deixar as trevas e viemos a viver na maravilhosa luz do Senhor. Pode passar para o próximo versículo, irmão. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia. Pode passar pelo próximo, irmão. Amados, peço-vos como a peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, peregrinos, apenas de passagem nesse mundo. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que vocês têm que viver como se vocês não fossem desse mundo. Vocês precisam viver e saber que vocês estão apenas de passagem para cumprir um propósito, para cumprir uma missão a qual o Senhor deixou sobre a vida de vocês. Pode colocar no versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha só, sejais exemplo em meio a esse mundo, sejais diferente em meio a esse mundo. Uma aliança a qual Cristo Jesus ele fez para nos tornarmos diferentes, para fazer de nós diferentes, para fazer de nós luz para esse mundo, sal para essa humanidade. Uma aliança para que nós viemos a viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Uma aliança para que nós viemos a viver na presença do Senhor Jesus, porque Jesus ele vem para buscar uma igreja santa. Jesus ele vem para buscar uma igreja a qual é somente dele. Jesus ele vem para buscar aqueles a qual realmente vivem na presença dele, que deixaram de viver para o mundo, aqueles a qual não se contaminam mais com a sujeira desse mundo, porque a palavra do Senhor diz que não há como servir a dois senhores, porque você há de agradar a um e desagradar a outro. Não há como servir a dois senhores, porque você irá amar a um e você irá odiar ao outro. Sabe, nós precisamos compreender que não é apenas nós dizermos que nós cremos em Jesus Cristo, se Jesus ele não vive em nós, se nós não manifestarmos Jesus sobre a vida das pessoas. Sabe, eu posso pegar um exemplo bem simples para você compreender. Quem aqui é casado? Imagine que quando você fosse casar, volte um tempo lá atrás, quando você estava para casar, quando você estava quase namorando, você começa a gostar daquela pessoa, você começa a se aproximar daquela pessoa, e vocês começam a desejar, a querer viver juntos, e agora vocês começam a desejar a se casar e a ter uma vida juntos. Vocês desejam morar, viver junto para toda a vida. Mas daí uma pessoa vai dizer assim para outro: bom, eu quero muito passar a minha vida inteira com você, eu amo você, eu gosto de você, eu quero estar para todos sempre ao seu lado. Mas tem um porém, só tem um porém. Há uma pessoa que eu gosto muito, e eu tenho uma ligação com essa pessoa ainda, é o meu ex, e eu tenho uma ligação ainda com o meu ex, e eu gosto muito dele. Então a única condição de eu me casar com você é se eu puder passar pelo menos 5 dias por ano com ele. Quem aqui aceitaria? Ninguém. Por quê? Porque nós queremos aquela pessoa por completa, porque nós queremos que aquela pessoa ela seja somente nossa, porque nós amamos e desejamos aquela pessoa, e nós não queremos que ela seja de mais ninguém, somente nossa. Assim é com Deus. Muitas pessoas estão trocando Deus por um dia, muitas pessoas estão trocando Deus por 2 dias, muitas pessoas estão trocando a presença de Deus por coisas. Muitas pessoas elas ainda não largaram as coisas desse mundo, porque ainda estão apegadas nos seus ex, nas imoralidades, nas mentiras, nas ganâncias, nas cobiças, nos orgulhos, nas vaidades.
E o que Deus Ele quer de nós é nós por completo. Deus Ele não quer nós por parte. Deus Ele não quer que por parte nós servimos a Ele e por parte nós servimos a esse mundo. Não, o Senhor Ele nos chamou e fez uma aliança conosco para que nós sejamos completamente dEle, para que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos negócios, os nossos planos, os nossos projetos sejam completamente do Senhor. Da mesma forma que você não aceita uma pessoa por partes, o Senhor também não te aceita. O Senhor Ele te quer por completo. O Senhor Ele quer você por completo sobre a presença dEle. O Senhor Ele não quer que você troque a presença dEle por nada. O Senhor Ele não quer que você troque a presença dEle pelas coisas desse mundo, não. O Senhor Ele quer que você seja completamente dEle, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele te separou para você ser luz, porque Ele te chamou para você ser sacerdote, propriedade particular do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Muitas vezes nós trocamos Ele por tantas coisas que não têm valor. Muitas vezes nós trocamos a presença dEle por tantas coisinhas que não têm valor. Tiago capítulo 4, versículo 4: Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, olha só que forte, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Pensai vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. A amizade com o mundo nos leva a sermos inimigos de Deus, e a amizade com Deus nos torna inimigos do mundo. Não há como nós vivermos para o mundo e vivermos para Deus ao mesmo tempo. Não há como jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. E aqui a palavra do Senhor diz: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Sabe, esse ciúmes aqui não está falando de algo ruim, não está falando de um ciúmes maligno, de um ciúmes doentio, não. Aqui quando a palavra está falando sobre ciúmes, nós pegamos no grego significa fitonos, que em parte sim significa ciúmes, mas também significa zelo e desejo ardente. Ou seja, a palavra está dizendo que o Espírito que habita em vós tem um desejo e um zelo ardente por vós. Ou seja, o Espírito Santo não quer vos perder. O Espírito Santo não quer que vocês se percam por nada, porque Ele tem zelo pela nossa vida, Ele tem zelo pela nossa alma, Ele tem um desejo ardente por nós. Ele não quer nos perder por nada. Ele não quer nos compartilhar com outras coisas. Ele quer que nós sejamos completamente dedicados a Ele, completamente servos dEle. Ele nos escolheu e nos chamou para ser completamente dEle. Ele já nos chamou, mas é preciso nós decidirmos viver para Ele. Nós precisamos tomar a decisão de ter a nossa vida completamente dedicada por Ele, porque não adianta você ficar esperando o Senhor mandar anjos para mudar a sua vida. Não adianta você ficar esperando Deus falar com você, de você abandonar algo, ou de você fazer aquilo ou fazer aquilo mais. Ele já te chamou. Agora só basta você se colocar à disposição de ser completamente dEle, se colocar à disposição de viver somente para o Senhor, o seu Deus, que te chamou para viver o sobrenatural e coisas grandiosas sobre a tua vida. Uma aliança de comunhão a cada minuto, a cada segundo, a cada momento na presença dEle. É isso que o Senhor Ele quer de nós. Uma comunhão profunda nas águas do Espírito do nosso Deus Todo-Poderoso.
algo profundo demais, porque não há como nós vivermos em meio termos, ou nós somos ou nós não somos. Certa vez o apóstolo Paulo estava pregando num lugar onde estava muito iluminado, e a palavra do Senhor diz que ali havia muitas candeias, era um lugar onde havia muita luz, e ali ele estava pregando sobre a palavra do Senhor, falando sobre Deus, ou seja, era um ambiente carregado com a glória do Senhor, era um ambiente onde estava sendo manifestado o poder do reino dos céus, maravilhas, coisas grandiosas estavam sendo anunciadas naquele lugar, e era noite, do lado de fora estava escuro, do lado de fora havia escuridão, mas havia um jovem que estava sentado na janela. Enquanto esse jovem estava sentado na janela, a palavra do Senhor vai dizer que em torno de meia-noite, esse jovem ele vai pegar no sono, e vai cair da janela e vai acabar morrendo. Ou seja, ele estava num lugar onde não era para ele estar. Ele estava num lugar onde ele tinha visão para aquilo que estava do lado de fora, que era escuro, que podia representar as trevas, mas também ele estava num lugar onde ele tinha visão para olhar para o lado de dentro, onde havia luz e manifestação de poder do Espírito Santo de Deus, e ele estava no meio termo, na janela. Sabe, não há como estar no meio, não há como servir a Deus e não servir. Nós precisamos estar completamente debaixo da presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter a nossa vida completamente dedicada ao Senhor. Não adianta você dedicar a sua vida na igreja aqui, enquanto você está no culto no Senhor, se no seu trabalho, o seu trabalho não é dedicado ao Senhor. Não adianta você ter o teu trabalho, a tua família, a igreja dedicada ao Senhor, se você tiver outra coisa por fora que não é dedicada ao Senhor. O Senhor, Ele te quer por completo. O Senhor, Ele quer te conduzir em todas as coisas. O Senhor, Ele quer cuidar da sua vida em todas as coisas. O Senhor, Ele quer trazer provisão, Ele quer te cuidar. O Senhor, Ele quer te guardar. O Senhor, Ele quer você por completo debaixo da presença do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da presença do Altíssimo, mal nenhum pode tocá-los. O inimigo, ele não pode tocar na nossa vida. E aí você pode se perguntar: está me faltando isso? Quem aqui está desejando algo do Senhor? Quem aqui está talvez desejando: Senhor, eu preciso de um veículo novo, eu preciso de uma casa nova, ou eu preciso de saúde, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure de uma enfermidade, eu preciso, Senhor, que o Senhor restaure a minha família, restaure meu casamento, restaure isso e aquilo na minha vida. Você pode procurar as respostas em muitos lugares, mas eu sei de alguém que ele tem todas as coisas que você precisa. Eu sei de alguém que ele tem a chave para abrir tudo aquilo que você precisa. Eu sei de alguém que ele é médico dos médicos, advogado dos advogados, Senhor dos senhores, o príncipe da paz, Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é o único que tem todas as coisas a qual você precisa. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, que Ele dá a sua vida pelas ovelhas, que Ele se entregou para nos dar vida, vida com abundância e vida eterna. E o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhinhas. O bom pastor, Ele vai lá e pega as ovelhinhas e leva as ovelhinhas até o bom pasto. O bom pastor, Ele vai lá e pega o alimento, pega a água e leva até as ovelhinhas. O bom pastor não deixa as ovelhas passar fome. O bom pastor não deixa as ovelhas passar necessidade. O bom pastor não deixa as ovelhas passarem por problemas. Mas as ovelhas que não estão no rebanho do bom pastor, que é Jesus Cristo, elas vão passar por necessidade, vão passar por fome, vão passar por dificuldades, vão correr o risco de serem devoradas por lobos. Mas as que estão debaixo das mãos do bom pastor, que é Jesus Cristo, elas não passam necessidade, porque Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus Cristo, Ele é o alimento para as nossas vidas.
Jesus Cristo, Ele é a provisão para as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele vai trazer o sustento para tudo aquilo a qual nós precisamos. Jesus Cristo, Ele é o nosso guarda, o nosso protetor. É Ele quem que vai nos guardar, nos proteger e nos livrar dos levantes contra a nossa vida. É Ele quem que vai nos livrar das enfermidades, é Ele quem que vai nos livrar da miséria, é Ele quem que vai nos livrar das doenças, é Ele quem que vai nos livrar de tantas outras coisas, porque o Senhor, Ele nos guarda e Ele nos cuida. Sabe aquela mulher enferma, 12 anos enferma, gastou todo o seu dinheiro, tudo o que tinha com os médicos, gastou tudo o que tinha talvez com os remédios, com os melhores médicos, mas ela não foi curada e cada vez a situação dela ficava pior. Mas quando ela tocou em Jesus Cristo, ela encontrou a cura. Porque quando nós chegamos até Jesus Cristo, nós podemos estar cheios de ferida, nós podemos estar completamente machucados. O mundo pode ter nos machucado, o mundo pode ter nos atropelado, o mundo pode ter nos rejeitados. Mas quando nós chegamos até Jesus Cristo, Ele nos pega no colo e Ele sara todas as feridas. Jesus Cristo, Ele sara as feridas interiores, Ele sara as feridas exteriores, porque Jesus Cristo é o médico dos senhores, porque Ele é o bom pastor, porque é Ele quem que cuida, porque Jesus Cristo é Ele quem que nos lava e nos purifica do pecado. E essa aliança a qual Ele tem conosco, é essa aliança que Jesus fez quando derramou o seu sangue, de levar as nossas dores, nossas enfermidades, e que todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vinde até Ele, que Ele vos aliviaria. Uma aliança que nos garante vida com alegria, vida eterna. Uma aliança que, para que venha se concretizar na nossa vida, nós precisamos viver essa aliança. E o que eu preciso fazer, pastor, para viver essa aliança? Ser completamente do Senhor Jesus Cristo, ser completamente ovelha de Jesus Cristo, viver apenas para Cristo Jesus e não para o outro rebanho que é esse mundo. Aí sim, quando você ser completamente de Jesus, te prepare para se cumprir tudo o que está escrito nessa palavra. Bênçãos viriam sobre as tuas mãos, que você não conseguiria segurá-las. Prosperidade, provisão, vida eterna, vida com abundância, salvação e muitas outras coisas, a qual o Senhor, Ele tem para a sua vida. Só nele nós somos mais que vencedores. Só em Cristo Jesus você vai conseguir vencer. Sabe, se eu pudesse te dar um conselho, não corra atrás daquilo que não é Jesus Cristo. Não corra atrás daquilo que não é propósito de Jesus para a sua vida. Você vai perder muito tempo, você vai se esforçar muito, você vai sofrer muito e vai conseguir conquistar muito pouco. Mas em Cristo Jesus você vai conquistar muito mais, vai sofrer muito menos, vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais alegre, vai ser mais que vencedor sobre todas as coisas, porque Ele tem a chave sobre todas as coisas e nada acontece sem a permissão do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Pai. Ou seja, através dessa aliança nos tornamos filhos de Deus. Não somos mais escravos da mentira, escravos do engano, escravos do pecado, não. Nós somos livres em Cristo Jesus, chamados filhos de Deus. E além disso, nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo Jesus. Sabe o que é ser co-herdeiro? É herdar aquilo que Cristo Jesus também herdou. Gálatas capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 diz assim: assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiros. Sabe, essa aliança que Jesus fez não é apenas para gerar salvação, mas é também para nos tornarmos filhos dele. E o filho, ele vive na presença do Pai. O filho, as ovelhinhas estão sempre debaixo das mãos de Jesus Cristo. Você precisa compreender isso, que Jesus, Ele te quer por completo. Jesus, Ele te chamou para que você seja completamente
dEle. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou me estender muito, porque nós temos a Santa Ceia nesse momento especial, momento de comunhão com o